Seca calma. Houthis se unem ao Irã e desafiam Estados Unidos e Israel com a destruição de aviões e navios de desembarque. Os Houthis, no Iêmen, entraram na guerra ao lado do Irã em 28 de março, realizando ataques com mísseis contra Israel. Sirenes soaram no sul de Israel em meio ao ataque, com as forças de defesa de Israel anunciando que haviam identificado lançamentos de mísseis balísticos do Iêmen antes que o oficial Houthi reivindicasse a responsabilidade. Em comunicado, o grupo afirmou ter atacado locais militares sensíveis no sul de Israel, com uma chuva de mísseis balísticos, em apoio ao Irã e a outras frentes de resistência no Líbano, Iraque e faixa de Gaza. O porta-voz dos Houthis, brigadeiro-general Yahya Saree, prometeu continuar os ataques, até que a agressão contra todas as frentes da resistência cesse. A decisão dos Houthis de se juntarem à guerra ocorreu em meio a crescentes indícios de que os Estados Unidos lançarão operações terrestres no Irã, possivelmente com a participação de alguns países do Golfo e o uso do Mar Vermelho para lançar ataques contra o Irã. Mais de 2 dezenas de soldados americanos e aliados já foram mortos ou ficaram feridos em ataques iranianos contra as bases dos Estados Unidos estacionadas no Oriente Médio desde o início da guerra em 28 de fevereiro. A base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, foi uma dos principais alvos de Teherã. A base aérea, localizada no centro do reino, tem servido como um importante centro para as operações aéreas americanas contra o Irã, com muitos aviões tanque K C-135 Stratotanker, aeronaves de alerta aéreo antecipado e controle E-3 Sentry e aviões E-11A, ali destacados. O Irã rapidamente começou a atacar a base com mísseis e drones após o início da guerra, há cerca de um mês. O Irã disparou 6 mísseis e 29 drones contra a base aérea um dia antes, ferindo pelo menos 15 soldados americanos, incluindo 5 gravemente. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou um ataque em grande escala contra a base aérea Príncipe Sultan um dia antes, e imagens de satélite divulgadas pela mídia iraniana mostraram sérios danos na pista da base aérea, onde a maioria das aeronaves americanas fica estacionada. As imagens foram corroboradas por outras do satélite Sentinel-2 da União Europeia, que mostraram danos exatamente na mesma parte da base aérea. Uma aeronave de reabastecimento aéreo foi completamente destruída e outras 3 aeronaves foram danificadas e retiradas de serviço operacional. Vários aviões-tanque e uma aeronave de alerta aéreo antecipado estão entre as aeronaves danificadas na base aérea. As recentes perdas americanas não se limitaram à Arábia Saudita. Imagens de satélite divulgadas pela mídia iraniana revelaram que uma aeronave de patrulha marítima e reconhecimento P-8 Poseidon foi, no mínimo, danificada em decorrência de um ataque recente da Guarda Revolucionária Islâmica à base aérea de Sheikh Issa, no sul do Bahrein. As operações aéreas americanas contra o Irã serão afetadas por essas perdas, pelo menos em certa medida. As baixas também aumentarão a pressão sobre o governo do presidente Donald Trump, especialmente porque operações terrestres na República Islâmica estão sendo discutidas atualmente. Entretanto, está ficando cada vez mais claro que as capacidades ofensivas do Irã não foram tão afetadas quanto alegavam os Estados Unidos e Israel, e que os ataques retaliatórios iranianos estão, na verdade, se tornando mais eficazes. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou no final do dia 27 de março que havia atacado várias embarcações de desembarque americanas no Kuwait. Em comunicado, os guardas disseram que os ataques faziam parte da 84ª onda da Operação True Promise 4, que tinha como alvo tropas americanas e israelenses, posicionados no porto de Shuaik, no Kuwait,
bem como na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O comunicado acrescentou que um total de 6 embarcações de desembarque americanas foram alvejadas em Shuaik usando mísseis de cruzeiro antinavio Qadr 380, que tem um alcance de até 1.000 quilômetros, e outras armas. Segundo relatos de campo, 3 dos navios de combate afundaram após os ataques, enquanto os restantes estão em chamas, observou ainda a Guarda Revolucionária Islâmica. O porto de Shuaik é um dos principais portos comerciais do Kuwait, mas os Estados Unidos mantêm uma presença militar no local, incluindo 6 grandes navios de desembarque da classe Hunimed. Essa classe de embarcações, também conhecida como LC-U-2000, tem um deslocamento de mais de 1.087 toneladas quando totalmente carregada. Elas podem transportar veículos sobre rodas e esteiras, incluindo tanques de guerra principais, contêineres e cargas gerais, e de grandes dimensões de navios em alto mar para a costa, bem como para áreas inacessíveis a navios oceânicos. Os últimos ataques ocorreram em meio a relatos que sugerem que os Estados Unidos estão se preparando para lançar operações terrestres no Irã, especificamente para capturar a ilha de Karg, responsável pela exportação da maior parte do petróleo da República Islâmica. Milhares de fuzileiros navais e paraquedistas americanos já estão a caminho do Oriente Médio. O Irã está claramente tentando sabotar as capacidades anfíbias dos Estados Unidos já presentes na região, a fim de dificultar qualquer operação terrestre. Segundo relatos, Donald Trump está prestes a enviar um terceiro porta-aviões para o Oriente Médio, enquanto o presidente declara que os Estados Unidos têm apenas 3.500 alvos restantes para atingir. O porta-aviões USS George H.W. Bush ficará estacionado na área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos. Assim que chegar, as autoridades disseram que o porta-aviões poderá potencialmente se juntar às operações de combate em andamento contra o Irã. Este último destacamento reforça a já dominante presença militar dos Estados Unidos na região. 2 grupos de ataque de porta-aviões, liderados pelo USS Gerald Ford e pelo USS Abraham Lincoln, estão no Oriente Médio desde os primeiros dias da guerra com o Irã. Ainda temos 3.554 alvos restantes. Isso será concluído bem rapidamente. Em algum momento, teremos que decidir o que faremos.